A crise vai acelerar o seu propósito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11, 14 e 15 diz: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. O que irei falar nesta mensagem é sobre o que é ser um homem e uma mulher espiritual, e como isso vai ajudar você a acelerar o seu propósito durante as crises. A Bíblia vai dizer que o homem natural entende só o que é natural. Agora, o homem que é espiritual, não é que ele entenda somente ao espiritual. Ele entende bem tudo, absolutamente tudo. Se você for uma pessoa espiritual, você vai entender bem tudo, o que é natural e o que é do espírito. Por exemplo, no meio desta crise que assola a humanidade, 3 áreas da sua vida podem ser afetadas, principalmente a área financeira, emocional e espiritual. Você pode estranhar e perguntar, mas por que a vida espiritual? Eu te respondo, existem pessoas que começam a desacreditar de Deus quando a crise atinge a sua vida e pensam que Deus não as ajudou, o que não estava com elas. Os conselhos que ficam baseados na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que você ouviu no início da mensagem, diz que precisamos ser espirituais, pois além de agradar a Deus, vai também trazer proteção para nossas vidas. O homem natural discerne das coisas da carne. O homem espiritual discerne de tudo. Nunca se esqueça disso. Muitas pessoas se questionam, ficam procurando respostas no meio desse caos mundial. Uma das perguntas mais frequentes é se devemos ter medo. Será que devemos? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está no verdadeiro amor, você não precisa ter medo. Não existe nada que possa abalar você, se você tem fé. Nós precisamos sempre estar preparados em tempos de crise, pois nos tempos de crise se mantém de pé quem é espiritual. A pergunta é: como se faz para ser um homem ou uma mulher espiritual? É muito simples. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra e à oração? Se você quer ser espiritual, não tem outro jeito a não ser usar estas 2 armas espirituais que estão à nossa disposição. O homem espiritual não é aquele que discerne somente das coisas do espírito. Ele consegue discernir tudo e todos, como diz na passagem. Ele consegue esquadrinhar tudo e todos. Deus nos deu uma arma totalmente poderosa, que é a inteligência espiritual. E isso já se encontra em nós, mas precisa ser desenvolvida. Precisa tornar-se uma realidade em nossa vida. Busque, com todas as suas forças e entendimento, se tornar um homem ou uma mulher espiritual, para que em meio às crises você não saia prejudicado, mas sim prospere.
pois podemos afirmar que a crise que nos encontramos hoje não será a última de nossa vida. Como dito e insisto, o homem espiritual discerne tudo. Um homem espiritual está ligado ao que Deus está pedindo, está ligado no que Deus está te falando e no que Deus está mostrando. Meu irmão, minha irmã, assistir vídeos de pregações aqui no YouTube ou em outra rede social é bom? Sim, claro que é. Mas não é isso que vai te fazer espiritual. O que te faz espiritual é estar conectado com Deus diariamente. Deus tem um plano para a sua vida e você precisa criar intimidade com Ele através da palavra e da oração. Costumo dizer que falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. As crises vêm e deixam aqueles que são espirituais ainda mais fortes. Em várias passagens da Bíblia, quando as crises aconteceram, isto fez com que grandes homens e mulheres de Deus se levantassem. Mas quando as crises vieram, eles estavam prontos, em comunhão com Deus e preparados para serem usados. O mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo natural. Quem discerne das coisas do Espírito consegue discernir todas as coisas. Mas se você só discerne das coisas naturais, das coisas da carne, qualquer crise que vier contra você vai afetar a sua vida profundamente. Então, por que não discernir todas as coisas? Te faço esse convite. Será que não vale a pena o sacrifício? Sacrifique-se, meu irmão, minha irmã, com a oração e com a leitura, meditação e estudo da palavra. Não será fácil, por isso demandará tempo, dedicação e renúncias. Mas eu aconselho você, pague este preço, pois valerá muito a pena e você viverá os propósitos de Deus em meio a qualquer crise. Crises aceleram propósitos. José estava preso. O propósito de vida dele era governar e alimentar uma geração. Você deve conhecer bem a história dele. Sabe o que acelerou José em deixar de ser um prisioneiro e cumprir o seu propósito como governador do Egito? A crise que assolou o mundo na época. Hoje vivemos isso. E se essa crise se instalou no mundo, é porque propósitos serão acelerados. Enquanto existem muitas pessoas com medo, Deus está acelerando o seu propósito. Enquanto pessoas estão pensando em desistir da fé, porque foram atingidas pela crise, seja financeiramente ou emocionalmente, Deus está acelerando o seu propósito. Independentemente de como se encontra a sua vida hoje, ouvindo esta mensagem, Deus vai agir ao seu favor. Mas para isso, você precisa estar conectado a Ele para entender verdadeiramente quais passos você precisa dar a partir de hoje. Ser um homem ou mulher espiritual é tudo o que você precisa buscar. Pois assim, independente do que possa acontecer em sua vida, você sempre estará pronto ou pronta para cumprir os propósitos de Deus, mesmo em meio ao caos. Ore comigo assim: amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, vivemos hoje em meio a uma grande crise mundial. Muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem foram muito atingidas por esta crise, Pai. Senhor, que elas criem a consciência que no meio das crises, propósitos se levantarão.
Profetas serão levantados e a sua vontade prevalecerá. Toque-os agora, Pai, em nome de Jesus. Haja a favor deles, Senhor. Que essa revelação sobre o homem espiritual e natural seja um divisor de águas em cada vida. Que a partir deste momento eles busquem a Ti através da oração, da leitura, meditação e estudo da palavra. E busquem com todas as suas forças o seu braço amigo. Abençoa-nos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda como se libertar definitivamente da ansiedade. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade rouba a paz e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Pois quando estamos ansiosos, perdemos a fé e olhamos somente para as circunstâncias. Ouça até o final esta mensagem e aprenda como controlar a ansiedade. Eu acredito que em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração que ficasse tão ansiosa. As pessoas, mesmo confiando em Deus, têm vivido à base de calmantes. Têm se preocupado cada vez mais. Eu conheço pessoas que elas têm um problema para resolver daqui a alguns dias e elas já começam a se preocupar agora. É por isso que o nome diz preocupar. Elas se ocupam de algo que ainda nem aconteceu. Muitas pessoas estacionam sua vida e deixam de fazer o que tem que ser feito. Não vivem suas vidas e não focam em seus sonhos. Elas nem têm coragem de tentar realizar nada, porque elas já estão tão pessimistas que elas acham que não vão conseguir. Eu acredito que isso seja porque muitas informações estão entrando em nossa mente. Nós vemos nos jornais tantas tragédias, notícias ruins. E eu sei que acontece mais coisas boas do que coisas ruins. Mas parece que essas tragédias têm um efeito muito mais devastador na nossa mente e achamos que, a qualquer momento, isso vai acontecer conosco. Quantos pais têm medo de perder os filhos? Quantos filhos têm medo de perder os pais? E nós devemos, diante disso tudo, confiar em Deus. Porque é somente a nossa confiança em Deus que vai nos ajudar a vencer a ansiedade. E eu quero ler para você o que Jesus disse a respeito disso, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que a raiz da ansiedade é nós nos preocuparmos com aquilo que não está sob o nosso controle. Jesus disse que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida. E o que é que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas estão preocupadas somente consigo mesmas. Se preocupam com o corpo, se preocupam em como estão diante das pessoas. Elas se preocupam em se manter saudáveis, em se manter inteligentes. Mas Jesus disse que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. E Deus então cuidará de nós de uma maneira que nós não poderíamos cuidar por nós mesmos.
Quantas pessoas acham que vão viver para sempre? Acham que se fizerem certas coisas, vão viver mais anos. Mas é Deus quem controla tudo. E é por isso que Jesus disse para nós não nos preocuparmos com essas coisas, porque Deus promete cuidar de nós muito melhor do que nós podemos imaginar. E Pedro, o discípulo de Jesus, eu acredito que ele aprendeu com Jesus a como não viver ansioso, como confiar mais em Deus. Olha o que ele disse. Eu vou repetir a mesma passagem do início da mensagem. Em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos e irmãs, lançar significa atirar, ou seja, jogar definitivamente tudo que te preocupa e que te traz ansiedade para Deus. E soltar. Soltar definitivamente. Não pegue de volta, porque se pegar de volta, você não está confiando inteiramente na intervenção de Deus. E olha o que Paulo complementou dizendo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba aqui que Pedro e Paulo disseram exatamente a mesma coisa. Não guarde ansiedade com você, mas lance diante de Deus todas as suas preocupações. Tudo aquilo que está te pressionando, que está sufocando o seu coração. Você não tem que resolver tudo sozinho. Deixe que Deus resolva, que Ele batalhe por você. Jesus disse que nos deixou a sua paz. Em João 14:27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Meu irmão, minha irmã, se Jesus já nos deu a paz, não temos por que sentir medo, ansiedade e preocupação. Se Ele já nos deu, precisamos agradecer, nos apropriar, tomar posse pela fé do que Ele já nos deu e seguir em frente. É simples assim. Acredite no que eu estou falando. Precisamos nos apropriar pela fé do que o Senhor já nos deu, através da morte e ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento, temos diversas passagens em que o povo de Deus estava oprimido, estava em um beco sem saída, como diante do Mar Vermelho. E eles então clamaram a Deus, e naquele momento Deus deu livramento. Deus abriu a porta. E aqui, Paulo disse o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e com ações de graças. Agradeça a Deus no momento que você está vivendo. E não queira entender como tudo vai se resolver. Porque o que tira a nossa paz é o fato de nós queremos achar que sabemos o que Deus deve fazer. Mas Deus tem um caminho muito mais elevado que os nossos. Aquilo que nós achamos que é o certo, Deus já está enxergando lá na frente. E Ele sabe como resolver da melhor maneira. Talvez não vai ser no seu tempo. Talvez não vai ser no meu tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. E você só desfruta da vontade de Deus quando você confia nele de todo o coração. E a promessa é, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo vai guardar o seu coração
e a sua mente, se você confiar nele. Então entregue a ele os seus problemas e Deus cuidará de você de um jeito muito especial. Eu tenho certeza disso. E aproprie-se pela fé da paz que excede o entendimento, já concedida por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas estão cheios de preocupação e ansiedade. Muitos deles, mesmo amando a Ti, não conseguem se apropriar pela fé da paz que excede o entendimento que Jesus já nos concedeu. Muitos não conseguem entregar os seus problemas e preocupações a Ti, para que o Senhor cuide da melhor forma. Que através, Senhor, desta mensagem e desta oração, o Seu Santo Espírito revele tudo isso aos corações de todos os meus irmãos e irmãs. Confiamos em Ti, Pai. Te amamos, Jesus, e agradecemos por tudo o que o Senhor fez por nós, pelo Seu sacrifício vivo naquela cruz. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cinco travas para um futuro brilhante. Lance suas sementes. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Muitas pessoas plantam coisas e preparam um futuro de paz. Outras, não. Toda semeadura leva um tempo para ser colhida. E isto não ocorre de um dia para o outro. Não sei, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida hoje. Mas muitas pessoas vivem hoje colhendo maus frutos do que elas plantaram anos atrás. Agora, se você anos atrás estava junto de Deus e hoje não está mais, Deus não vai cancelar a sua colheita, que é um direito seu, pelo fato de hoje você estar agindo de maneira errada. O problema é o seu futuro. Hoje, as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro para a sua vida. Não pense que pelo fato de você estar cometendo um erro hoje, amanhã, no outro dia, você irá colher. Não é assim que funciona. A Bíblia está debaixo da lei do plantar e colher, a lei de semeadura. E como toda plantação existe a regra do tempo, muitas coisas que colhemos hoje são coisas que plantamos anos atrás. Agora, como será o futuro? O futuro será como você vai estar daqui 5 a 10 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Quem sabe programar seu futuro, quem sabe ver o seu futuro, toma atitudes totalmente contrárias de quem não enxergou nada ainda. Hoje, vamos falar sobre 5 coisas que poderão atingir a sua vida, 5 travas que poderão travar o seu futuro, caso você não as combata hoje. As 5 travas são a dor, a dúvida, a ignorância, o desequilíbrio emocional e estar no mesmo barco com a pessoa errada. Deus colocou o poder de decisão em nossas mãos para que pudéssemos construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando começamos uma construção, sempre surgem as obstruções,
os impedimentos, as coisas que travam a obra. O inimigo investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, visando travar o seu caminho para o futuro. Vamos falar de cada trava individualmente. A primeira, a dor. A trava clássica de um ser humano é a dor. E o inimigo investe muito na dor. É uma estratégia clássica dele. O inimigo não tem pressa. Então ele começa a investir desde a infância para que as dores virem traumas e os traumas paralisem totalmente o seu futuro. Os traumas são travas que impedem de você passar a porta para o futuro. Talvez cada um de vocês tenha uma dor para contar. A dor é a trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Você precisa identificar a sua dor, refletir quais são as dores que atingem a sua vida, que impedem seu futuro de acontecer. Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. O problema da dor é que a partir do momento que você não a trata, não tirando ela de você, ela vai se enraizando e ficando mais profunda, impedindo que você desfrute dos dias bons. A segunda trava é a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro. E às vezes, quando você retira essa trava, você encontra uma outra chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 6: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a dúvida faz você se tornar uma pessoa inconstante. O inimigo conhece a palavra e ele sabe que se ele plantar uma semente de dúvida em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Todas as nossas conquistas, obrigatoriamente, serão conquistadas pela fé. E a administração disso será realizada com a sabedoria. A fé é uma chave que abre as portas para o seu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que a dúvida entre em seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, quando juntar a dúvida com a dor, já era. A terceira trava, ignorância. Mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que mais temos sofrido atualmente é de ignorância. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. As pessoas hoje em dia, devido às facilidades que a tecnologia oferece, buscam distrações em vez de buscar conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem tudo mastigado, querem que as coisas caiam do céu e não querem pagar o preço para conquistar seus sonhos. Analise a sua vida hoje e veja se verdadeiramente você tem buscado conhecimento para colher no seu futuro. A quarta trava, desequilíbrio emocional. Se você reparar, esses pontos estão todos ligados uns aos outros.
O desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, fazendo que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. E o que é desequilíbrio emocional? É quando você perdeu a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de tocar em você, ferir e desequilibrar. Se você está desequilibrado emocionalmente, você verdadeiramente não está devidamente conectado a Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. A Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está lá fora. Por exemplo, uma crítica, uma ameaça, são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Repare uma coisa, que se você der margem a alguém, a alguma pessoa, isso vai te explodir. Mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo. Você corre o risco estando com outras pessoas. Ou seja, sozinho você implode, com outros você explode. O externo afeta a sua vida da mesma forma. E se o seu interior não tiver ajustado, vai afetá-lo também. Agora eu vou te falar algo incrível. Quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, claro, se você acreditar verdadeiramente nisso, você consegue combater tudo isso imediatamente. Ele percebeu que se nós tentássemos viver a vida do jeito que quiséssemos, iríamos afundar. Então ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Foi uma estratégia divina para que você não ficasse na mão do seu interior e nem nas coisas exteriores. O desequilíbrio emocional é a junção de tudo o que falamos até agora. E hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas. Para entendermos mais sobre desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco na vida de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvado uma cidade. Quando Deus salvou Nínive, ele ficou irado. Como que um profeta pode ficar totalmente irado porque Deus faz um bem? É porque, mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam em Nínive. Quando você é desequilibrado emocionalmente e coloca sua raiva, suas emoções, seu ódio na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta, ainda que Deus tenha confiado coisas muito valiosas em suas mãos, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque você sempre colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do seu eu do que a voz do Espírito Santo. Vamos continuar a passagem. No capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas aqui, ele revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que Deus vai agir como Deus bom, paciente, amoroso que ele é.
e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Deus é misericordioso, realmente ele é tardio em se irar. Se fôssemos nós humanos, ficaríamos irados com Jonas pela atitude dele. Mas Deus não. Deus vê todo o seu erro e sua ignorância e fala com Jonas de forma mansa. Olha o que diz em Jonas 4, versículos de 4 a 8. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas aqui se mostra completamente bipolar e desequilibrado mentalmente. Em um dia pede a sua morte, em outro se alegra e novamente pede a sua morte. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, ele amaldiçoa Deus, ele pede a morte, ele deseja o mal. Entenda, nem toda pessoa que feriu você era uma pessoa que servia ao inimigo. Às vezes essa pessoa até pertencia a Deus, mas era uma pessoa desequilibrada, bipolar. Desequilíbrio emocional é o que mais trava o seu futuro. Coloca um cadeado enorme na porta que daria acesso às promessas de Deus para a sua vida. Olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas continua discutindo com Deus e pede a morte pela terceira vez em um capítulo. Repare que não estamos falando de um inimigo de Deus. Estamos falando de um profeta, um escolhido por Deus. Olha o que diz nos versículos 10 e 11. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui, Deus deixa claro para Jonas. Como é que ele pôde perdoar a raiva de Jonas e matar as pessoas de Nínive? Deus sabia o porquê aquela cidade tinha se tornado uma cidade má. Nínive era uma cidade que vinha cometendo atrocidades e as impurezas que lá aconteciam tinham chegado até o Senhor. Então Deus mandou Jonas avisar sobre a condenação daquela cidade. Um dos grandes atributos de Deus é a misericórdia. Deus é tão misericordioso que antes da condenação ele faz um filtro. Ele olha o seu passado, coisa que o ser humano não vê. Ele olha as tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Ele olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Ele entende o porquê que você está cometendo aqueles erros, coisa que o ser humano não quer saber. Analisando isso, Deus entende que a ignorância feriu aquele povo. Então não havia que castigar um povo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você dará um grande passo rumo à sua cura, porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a seu favor. Deus nunca desperdiça uma dor.
Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a dor de Jó para fortalecer a fé dele. Quanto a Jó, não tem uma explicação do porquê Jó passou pelo que ele passou. Jó era um homem rico, bem-sucedido, bom e temente a Deus. Mas ele não entrou na Bíblia por causa disso. Ele só entrou na Bíblia porque ele superou a dor e venceu. Chegou o tempo que a dor, a dúvida, a ignorância e o desequilíbrio emocional não vão mais travar o nosso futuro. A quinta trava: estar no mesmo barco com a pessoa errada. Quem está no barco com a pessoa errada, quem está no lugar com a pessoa errada, irá afundar junto. Tome cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro. Ele pode não chegar no destino final, porque você pode estar com pessoas erradas dentro dele. Em qualquer lugar que você entre, certifique-se se ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro, porque as coisas vão se agitar, o barco vai balançar por um problema que muitas vezes não é seu, mas você entrou nele. Por vezes caminhamos no impulso da carne e na emoção e acabamos afundando junto com as pessoas com as quais escolhemos andar e não deveriam fazer parte do nosso destino. Identifique o que paralisa o seu futuro. Saiba separar as sementes boas e ruins, para que suas colheitas sejam somente colheitas boas. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Um futuro brilhante espera por você. Elimine os impeditivos e siga rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitas pessoas que oram comigo agora encontram-se aprisionadas em suas dores, em sua dúvida, em sua ignorância, totalmente desequilibradas emocionalmente. E outras estão envolvidas com pessoas erradas que não cabem em seu futuro. Senhor, que essa mensagem seja um despertar na vida de cada um deles, Pai. Que o seu Santo Espírito alerte essas vidas, para que eles saibam verdadeiramente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Traição no casamento. Quais as consequências que o adultério pode trazer para a sua vida? No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, diz assim: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja.
pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Infelizmente, a família tem sido atacada fortemente pelo diabo, e o pecado do adultério tem se tornado cada vez mais comum. A TV e a internet incentivam o adultério como uma forma de escape para relacionamentos em crise, mas elas não mostram as consequências deste pecado terrível. Nós temos visto a família, que é o maior projeto de Deus aqui na terra, sendo atacada e muitas vezes destruídas pelo inimigo. O diabo sabe que se uma família estiver desestruturada, ele conseguiu acabar com a nossa base. Com a nossa base para termos uma vida saudável, uma vida feliz. E muitas vezes ele usa a mídia, ele usa os meios de comunicação, ele usa a sociedade para destruir os valores de Deus em nós. E nós vemos aí quantos jovens não estão se guardando sexualmente para o casamento, quantos adolescentes tendo uma vida sexual ativa. Mas eles não sabem que eles estão fazendo um grande mal para si mesmos. Além de ser pecado, traz muitas consequências desagradáveis, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. E nós vemos aí nas novelas, nos filmes, o adultério sendo escancarado, mostrando que é uma coisa boa, que se você não está satisfeito no seu relacionamento, no seu casamento, você pode procurar em outros lugares. Mas o que eles não mostram são as consequências, as desgraças que o adultério traz para dentro de uma família. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículos 8 a 10. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Em primeiro lugar, o adultério traz a desonra. Aquilo que era para ser feito a portas fechadas, escondido, talvez em um motel, de repente, mais cedo ou mais tarde, ele se torna público. E quando isso acontece, a pessoa fica com vergonha. Uma pessoa que antes tinha uma boa fama, ela tinha uma boa imagem. Essa imagem pode ser queimada e destruída. Às vezes a pessoa, por um momento de descuido, por achar que seria só uma noite de aventuras, isso pode se tornar um laço para a sua vida inteira, trazendo tristeza, desconfiança e muitas vezes desunião dentro da sua própria casa. Além disso, o adultério não traz somente um prejuízo para a alma, trazendo sofrimento, mas ele traz também um prejuízo financeiro. Quantas famílias conquistaram bens, talvez pouca coisa, mas com muito amor e dedicação a vida toda, e de repente precisam dividir os bens por causa de um divórcio, porque não houve a reconciliação. São muitas coisas ruins que o adultério traz. Talvez a pessoa que adulterou acabou tendo um filho com essa nova pessoa, com a amante, e então precisa sustentar esse outro filho. E são tantas coisas ruins que podem acontecer. Então eu quero te dar um conselho. Se você está pensando em fazer algo que não seja com a sua esposa ou com seu marido, não faça. Peça a ajuda de Deus, livre-se de toda armadilha. Corra
da armadilha do diabo e tome muito cuidado com os conselhos que você escuta das pessoas, porque nem todos vão torcer pelo bem da sua família. Nem todos que te dizem ser amigos são amigos de verdade. No meu caso, meu irmão, minha irmã, eu fui adúltero e sofri adultério. Foram consequências desastrosas para mim e para minha família. Me arrependi profundamente de tudo o que eu fiz e Deus me perdoou. Mas existem consequências que colho até hoje e são frutos muito amargos. Na Bíblia, nós vemos um exemplo muito claro na vida do rei Davi. Aquele homem serviu a Deus com integridade, era um homem respeitado, mas por um deslize, por um momento de descuido, Davi acabou conhecendo uma mulher casada e se deitou com ela. A partir dali as coisas foram piorando para ele, porque ele acabou matando, assassinando o esposo daquela mulher e ainda teve um filho, fruto daquele adultério. E ele talvez pensasse que por ele ser rei, nada poderia acontecer. Mas então nós vemos que Deus se revelou ao profeta Natã, e o profeta Natã entregou uma mensagem para ele. Diz o seguinte em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Percebeu como o adultério é uma coisa muito grave? Não é qualquer coisa, qualquer pecadinho que a mídia vem mostrando por aí. Não é algo que você faz e você esquece. Não é isso. É um pecado grave contra Deus, porque Deus nos promete nos abençoar através da família e nós devemos valorizá-la. Então, quanto mais você valoriza o seu cônjuge, mais você está valorizando a Deus. Então, o conselho que eu quero te dar é esse, por experiência própria. Fuja do adultério. Não vá pela cabeça das pessoas. Não vá pelo que as pessoas dizem ou o que a mídia mostra. Porque a palavra de Deus diz que este mundo está no maligno. Então siga a palavra de Deus e você com certeza terá um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado por Deus. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, adultério, esse pecado que invade famílias e lares, tem destruído muitas pessoas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora adulteraram ou sofreram pelo adultério e com isso sofrem graves consequências em suas vidas. Que essa mensagem seja um despertar nos corações, Pai. Eu sei o que é isso, Senhor, e até hoje, por mais que o Senhor tenha me perdoado, colho frutos amargos do meu erro. Que seus filhos e filhas acordem, Senhor, e fujam desse maldito pecado que hoje destrói milhares de famílias. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quatro mentiras do diabo que ele quer que você acredite. No livro de João, capítulo 8, versículo 44 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nesta passagem, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo. Cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas, como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. Primeira mentira do diabo: a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense numa coisa: você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém mais de 60 livros escritos por cerca de 40 autores, em épocas completamente diferentes. E todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade, através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz. E com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Tem se cumprido fielmente. Segunda mentira do diabo: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você é cristão há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho que veio a falecer, e ele passou dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 13 a 18. Então Davi disse ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi.
E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça. Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Terceira mentira do diabo. É possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um cristão que não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quarta mentira do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas é que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. E a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos, entre aspas, inventados pelo homem, na verdade são atalhos que chegam ao fim e dão em um grande abismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não ser enganado: conhecer a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a palavra, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do inimigo. E nunca se esqueça o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado,
Agradecemos por mais esta palavra. Temos um inimigo pronto para nos devorar e que fica sussurrando mentiras em nosso ouvido para que nos afastemos do Senhor. Ficaremos atentos, vigiaremos e assumimos o nosso poder e autoridade sobre ele, no nome de Jesus. Satanás é um derrotado. Jesus o venceu definitivamente na cruz. Mas ele está sempre à espreita, tentando nos destruir. Ficaremos alertas, Pai, com relação principalmente a essas 4 mentiras. Venceremos essa batalha espiritual para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder de pensar certo. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder e souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Agora é importante salientar: nós vivemos numa batalha espiritual e o território disputado pelo inimigo é a sua mente. O campo de batalha é a mente. Agora, que tal usar a sua mente para ajudá-lo em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo, de uma forma sutil e através das brechas que deixamos, começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados, que se transformam em sentimentos e atitudes. E como tudo que vem do diabo é ruim, podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele se transformam em maus sentimentos e, consequentemente, em más atitudes. Um grande aprendizado que tive no meu deserto: se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será sua derrota. Se você acordar de manhã e dizer: eu me sinto deprimido, vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar: minha esposa ou meu marido não me dá atenção, não faz nada por mim, você passará o dia com raiva do seu cônjuge e ainda, para piorar, sentirá pena de si mesmo numa festa de autopiedade. O inimigo vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas do inimigo, Jesus respondia com a palavra. Exatamente isso que devemos fazer: responder com a palavra. Por isso, a importância de meditar na palavra, como diz na passagem inicial. Se não conhecermos a palavra, não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo. Agora, se você não acredita que existe um inimigo que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa ouvir o restante desta mensagem. Agora, para você que acredita, todas as mentiras sussurradas não são verdades. Se você acreditar nelas, você será destruído. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que infelizmente não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma
muito sutil, quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é cristão e está sempre com raiva, chateado, com ciúmes de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça hoje um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está deprimido hoje, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo, o que você tem pensado? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora, uma boa notícia. Podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre cito esse versículo que mudou minha vida. Romanos 12:2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida. Quando eu estava lendo a palavra, foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D. Foi uma revelação incrível. Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Porém, para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui: renovação da mente. Para mudar a nossa vida, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, dolorido e difícil, mas maravilhosamente libertador. O primeiro passo para a renovação da mente é meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. Você precisa buscar pensar como Deus pensa. E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa. Infelizmente, as pessoas querem renovação, querem milagres, querem mudanças, porém não leem e não meditam na palavra. Como haverá mudança? A maioria delas deixam os pensamentos fluírem e com isso vivem vidas frustradas. Estão sempre deprimidas e falam o que querem. O inimigo está à espreita e se você não pensar como Deus pensa, sua mente será um playground para ele. Você sabia que existem muitas pessoas que possuem graves problemas por causa do que pensam sobre si mesmas? São muitas, e grande parte delas são cristãs. Isso desagrada o coração de Deus, pois isso mostra uma total falta de confiança nele, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele enviou seu Filho muito amado para pagar um preço terrível e para morrer por nós numa cruz. Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: "Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo." Nós temos a mente de Cristo. E ainda temos dons e talentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça.
Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos fazer algo grande e importante para as pessoas do corpo de Cristo. Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo através de pensamentos errados. Aprenda a falar como Deus fala, como Ele o vê, e sua vida vai mudar radicalmente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa passagem é incrível. Se eu dissesse a você, esqueça o velho homem e revista-se do novo homem. Pare de agir como você age e haja da maneira como Deus quer que você haja. Você poderia dizer: eu quero fazer isso, mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara. Você não poderá se transformar no novo homem se viver com pensamentos antigos. Você tem que ter a sua mente renovada. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dEle. Isso não é uma opção, é uma condição. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Agora, fique atento. O inimigo não desistirá. Ele estará sempre sussurrando. Mas olha o que acontece. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu dia será ruim, você dirá: estou muito animado, Senhor, porque creio que algo de bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, no governo, na minha família, no meu trabalho. E o inimigo vai embora. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decidi que não iria sentar por aí e ser um cristão amargo, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido sobre os meus erros, meu passado, minha personalidade e muitas outras. Tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu para me dar e todos os dias, quando acordo, acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida e vem acontecendo constantemente. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele perde o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante. E acredite, confie, em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. Quando renovamos a nossa mente, começamos a viver a palavra. Olha essa passagem maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada,
mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos pedir, sermos gratos pelo que temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar. Quando renovamos nossa mente, é exatamente isso que acontece. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligadas à ansiedade, preocupação e ao estresse. A Bíblia nos ensina que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne, pensando: se eu procurar uma solução em minha mente para esse problema, eu vou encontrar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar os nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, entregar a Deus, estar atento a fazer o que Ele pedir para que façamos, mas não sentir a pressão que temos que fazer alguma coisa, quando não temos o que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior ficará a situação. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus. Ele pode resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele sempre vai cuidar. Pare de se preocupar sobre um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando-nos ao seu cuidado, humilhando-se sobre a sua mão poderosa, e no devido tempo, no tempo dele, seremos exaltados. Quando você achar que está demorando, diga: Deus está trabalhando no reino espiritual a meu favor, e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. Algo bom vai acontecer. Faça isso. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando. As coisas boas estão no horizonte para você. Portanto, não pare, não desista. Preocupação é inútil, impotente. Preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fadiga. Preocupação não nos faz bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. Uma mente saudável não se confunde. Ela tem uma direção clara. Uma mente saudável é uma mente decidida. É assim que vai acontecer com você. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica. Vou orar por você. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. É exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos nunca mais seja a mesma.
Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Limpe a sujeira da sua mente. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Essa passagem fala que mente e espírito caminham juntos. Como o Espírito Santo conseguirá agir em sua vida se os seus pensamentos estão totalmente poluídos? Não haverá acordo entre eles, não acha? Para iniciar uma sintonia entre mente e espírito, e o Espírito de Deus começar a trabalhar em sua vida, primeiramente você precisa limpar a sua mente. Como assim? Como já havia dito, o primeiro passo é você tomar uma decisão para mudar a sua vida. O segundo passo é ter a atitude para entrar em campo. Você nunca irá conseguir limpar e despoluir a sua mente sozinho. Vou partilhar como aconteceu comigo. Todas as pessoas possuem muita sujeira entranhada em seu interior. Decepções, traições, passado, traumas, humilhações, mágoas, raivas, mentiras, etc. Resumindo, tudo de ruim do seu passado e presente está gravado em sua mente. Em oração, pedi ao Senhor para me libertar dessas dores. Fiz uma análise de consciência de tudo que eu lembrava e que me afligia e de todos os erros do passado e do presente que cometi e estava cometendo. Tudo que eu lembrava, eu colocava no altar do Senhor. Pedia perdão e libertação. Não foi um processo de um dia para o outro, durou um certo tempo. E é muito dolorido, mas ao mesmo tempo libertador. Este processo durou alguns meses. Não foi fácil, mas foi possível. O incrível é que quando começamos a nos libertar, começam a aflorar situações que você nem lembrava mais. O Espírito Santo começa a revelar até coisas mais ocultas da sua vida. Até hoje, ele me revela muita coisa, porém são mais leves do que no princípio. Com a sua libertação gradual, o Espírito Santo ele começa a ter espaço para atuar. E ele vai atuar diretamente na sua mente e, consequentemente, na sua vida. Os pensamentos mudam e, com isso, mudam os sentimentos e as atitudes. É incrível como caminhar no Espírito é simplesmente maravilhoso. O mundo pode estar incendiando, a casa pode estar caindo, mas você estará numa paz incompreendida pelo homem. Muitas pessoas do seu convívio irão achar que você pirou de vez. Mas como diz na palavra em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Com a libertação que o Senhor lhe proporciona, você começa a acreditar que realmente é possível pensar como Cristo. Você começa a monitorar os seus pensamentos, tornando-os positivos. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Com certeza serão positivos. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se quisermos fluir e andar de acordo com a sua vontade, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não é controlar a mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Você somente conseguirá ser positivo após libertar sua mente do seu passado e dos pensamentos negativos que te matavam aos poucos. Ore comigo assim: Senhor, preciso da sua ajuda. Gostaria de colocar no teu altar todo o meu passado que me atormenta. Cometi muitos erros e as lembranças ruins me assombram.
Peço que me relembre de todas as coisas desagradáveis que fiz e que não te agradaram. Revele até as coisas mais ocultas. Quero me libertar totalmente do meu passado. Quero liberar perdão a todas as pessoas que ofendi e me libertar totalmente. Quero ser uma nova criatura renovada em Cristo Jesus. Chega de dores, chega de amarguras, chega de mágoas. Não quero mais viver deste modo, meu Deus. Quero viver a vida que o Senhor sonhou para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prioridades e buscas. Se pensarmos numa gigantesca árvore num pomar, com muitos frutos e grandes ramos, com certeza ela irá se destacar dentre as demais. O que não podemos contemplar são suas raízes, que da mesma forma são equivalentes à grandiosidade daquela árvore. As raízes são amplas e profundas. Fazendo um paradigma com nossas vidas, assim como essa árvore, devemos ser amplos e profundos em nossa fé, para crescermos vigorosos e darmos excelentes frutos. Se expandir apenas a amplitude sem profundidade, seremos pequenas árvores, fracas e sem frutos, e ainda não suportando a primeira tempestade. Não saberemos como lidar com as dificuldades da vida e nem com as tribulações que poderão sobrevir. Quando buscamos a Deus profundamente, criamos intimidade com o Pai. Nos tornamos árvores frondosas, com raízes fortes e dando bons frutos. Na profundidade com Deus, começamos a adquirir a mentalidade do real sentido da vida. Quais são nossas prioridades? O que nós buscamos? Nada impede de buscarmos um bom emprego, ser bem-sucedido, ter uma bela casa ou um carro do ano. Não é errado sustentar o seu lar. Todos nós temos desejos materiais, por menor que sejam. O que não devemos fazer é persegui-los. No Antigo Testamento, a palavra buscar se encontra em algumas passagens. Em todas elas, pessoas buscavam por Deus ou Deus buscava por pessoas. O verbo buscar significa querer, perseguir, fazer sacrifícios para obter, ir atrás com toda a sua força e com todo o seu coração. Aí eu pergunto, o que estamos procurando? O que estamos perseguindo? O que é mais importante para nós e na qual gastamos a maior parte de nosso tempo? Qual o assunto que mais falamos? Em que estamos colocando a maior parte de nossa energia? Buscar na palavra de Deus se refere à busca divina. Estamos buscando a justiça dos céus? Estamos buscando a Deus? Estamos buscando o reino? Deus não quer que foquemos em coisas. O Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquemos ao Senhor, e Ele nos dará as coisas. Nada impede que peçamos em oração coisas materiais. Porém, pedir é diferente de buscar e perseguir. Pedimos e entregamos nas mãos do Pai. Se nossa vontade em obter algo estiver nos planos do Senhor para nossas vidas, de alguma forma ou através de situações que venham a ocorrer, essas coisas virão até nossas mãos. Se focarmos no ter com mais intensidade do que no ser, Deus, por o seu infinito amor por nós, ficará feliz em nos tirar coisas para que possamos crescer espiritualmente. Às vezes, não iremos entender a perda momentânea, porém, depois de algum tempo, compreenderemos que foi o melhor que poderia acontecer. Temos que buscar um relacionamento profundo com Deus, porque dessa forma encontraremos dentro de nós mesmos quais serão nossas verdadeiras prioridades e o que devemos buscar de todo o coração. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 7 diz:
Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, mas por que mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Quantas vezes nos sentimos como Pedro? Pescamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Por muitas vezes nos prostramos, oramos, jejuamos e pedimos incessantemente, e parece que Deus não ouve nossas preces. Na verdade, o Senhor quer que sejamos obedientes e caminhemos mais profundamente com Ele. Pedro disse: Por que mandas? Mesmo sendo contra a sua própria vontade, porque estavam cansados, exaustos e desanimados, ele obedeceu a Jesus e foi mais ao largo, mais profundo, e lá encontrou a bênção. Lá a pesca aconteceu na profundidade. Quando o Senhor fala conosco, devemos obedecer, mesmo quando não fizer sentido o que Ele nos pedir. Ele sabe como, quando e de que forma fazer. Se nos tornarmos servos desobedientes, de forma alguma receberemos as bênçãos do Pai. E quando caminhamos com Ele na profundidade, encontraremos paz, a serenidade e a fé para esperar que os planos dele se concretizem em nossas vidas. Quando buscamos uma relação mais próxima e íntima com Jesus Cristo, podemos descansar que Deus proverá o que é bom para nós, no momento certo em nossas vidas. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar, que todo o restante será acrescentado. Que Deus seja sempre prioridade em sua vida. Busque-o sem cessar. Ore comigo assim: Senhor, obrigado pela sua presença e seu amor em minha vida. Peço a Ti que me dê a graça de desfrutar do seu amor e da sua misericórdia todos os dias. Eu não sou absolutamente nada sem você. Tu estás em primeiro lugar. Que nada me afaste dos planos que Tu tens para mim. Eu Te amo hoje e sempre. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus conhece você profundamente. No livro de João, capítulo 13, versículo 18, diz: Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Eu conheço aqueles que escolhi. Existem passagens da Bíblia que, depois de longo tempo despercebidas, num piscar de olhos passam a falar muito ao nosso coração. É como se as letras saltassem do papel e ficassem gravadas no nosso interior. Seria maravilhoso se isso acontecesse hoje com um pequeno trecho do Evangelho de João que citamos na passagem. De repente, com uma autoridade e um amor todo especial, ouça Jesus dizer a você mesmo: Eu conheço aqueles que escolhi. Você pode se dar conta, então, de que o Senhor não escolhe estranhos. Ele não trata com desconhecidos. Quando Jesus nos chama, quando nos encanta com seu olhar e nos convida a caminhar com Ele, já sabe de maneira bastante clara quem somos. Nada em nós surpreende Jesus, nenhuma fraqueza, nenhuma queda, nada em nós pode assustá-lo ou causar-lhe decepção. Ele conhece a nossa história, nossas limitações e nosso potencial. Antes de nos conquistar, Jesus já nos via nos caminhos da vida, nos via por dentro, no íntimo, onde não podemos enganá-lo com nenhuma de nossas tantas maneiras de nos esconder de nós mesmos e dos outros. E ainda assim, Jesus nos ama e nos chama para estar com Ele. Não há fraqueza ou ferida em nós para a qual Jesus não tem uma medida maior de amor para curar. Tudo o que precisamos, aceitação, compreensão e perdão, Jesus já reservou no coração dele para nos oferecer. Ele quer contar com nossos corações feridos, tocados por seu amor incondicional, para alcançar aqueles que ainda precisam aprender a se deixar
amar por Ele. Não há surpresas em você para Jesus. Ele o conhece e ainda assim o ama. Daqui por diante, um só é o caminho: que você o conheça como Ele o conhece, por inteiro. Aí sim virão surpresas. Mergulhar no coração de Jesus é mergulhar num oceano de amor e misericórdia. Se o Senhor foi capaz de mergulhar em seu íntimo e descobrir suas fraquezas sem se escandalizar com elas, agora é sua vez de descer até o coração dele e descobrir a imensidão do seu amor. Jesus o amou como você é e mesmo assim, sem nada merecer, se entregou por você. A única coisa que ele lhe pede é que nunca se furte de ser amado e assim aprenda a amar como ele ama, incondicionalmente, até o fim. A palavra de Deus de hoje é para você que ainda se surpreende com suas próprias fraquezas. Certamente, Jesus as conhece melhor do que você mesmo e ainda assim ele o ama. Podemos talvez nos decepcionar com um desconhecido, alguém sobre o qual lançamos muitas expectativas e que depois não correspondeu ao que idealizamos. Mas você não é um desconhecido para Jesus. A única coisa que o Senhor espera de você é que você seja corajoso o bastante para se sentir amado gratuitamente por Ele. Assim, você encontrará forças para se tornar alguém por inteiro, que consegue superar suas próprias fraquezas, não por ter se tornado forte, mas por ter se tornado infinitamente confiante no poder do amor de Jesus. Ore comigo assim: Senhor, me conheces profundamente. Sei que sou um escolhido. O Senhor conhece a minha história, minhas limitações e meus potenciais. Entrego a Ti meu coração ferido e cansado, para que eu seja tocado por Seu amor incondicional. Quero mergulhar no Seu coração e descobrir a imensidão do Seu amor. O Senhor me ama sem eu merecer. Confio infinitamente no poder do Seu amor, que poderá transformar a minha vida por completo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pare de murmurar. No livro de João, capítulo 6, versículo 43 diz: Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação que causa muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo. Lembre-se, as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam um poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. O apóstolo Paulo nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe, e isso inclui a murmuração. Murmuração e reclamação poluem nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor. Para ele, isso é poluição verbal. Poluir é envenenar. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permaneceremos nela. Quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ações de graças. Dê uma rasteira no diabo. Se você não encher seus pensamentos e conversas com coisas boas, ele definitivamente os encherá com coisas ruins. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram.
elas estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, a boa e a má. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 21, que o bem vence o mal e que devemos escolher o bem. Se estivermos numa situação negativa, má, poderemos vencê-la com o bem. O louvor e as ações de graças são forças boas. A murmuração e a reclamação são forças más. Ore comigo assim: Senhor, tenho ciência que a murmuração abre brechas para o inimigo agir em minha vida. Me liberto disso definitivamente. Me ajude, Senhor, a controlar minha língua através da ação do seu Santo Espírito. Que da minha boca saiam apenas palavras de edificação e gratidão. Que através das minhas palavras, diversas pessoas sejam abençoadas e santificadas. Use-me, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.